Hello people, é um grande prazer, estar aqui com vocês nessa nova modalidade de ensino. Eu espero muito contribuir para que vocês possam ter a aprendizagem necessária para que vocês terminem o terceiro ano aptos a responderem qualquer alternativa do Enem ou qualquer outro certame, qualquer outro concurso. Lembram que na nossa primeira aula nós trabalhamos os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, os adjetivos e pronomes possessivos e, por final, os pronomes reflexivos e enfáticos. Lembram que eu dei uma ênfase em cada um deles, dizendo que em inglês nós temos que utilizarmos os pronomes pessoais do caso reto, porque ele é o sujeito da oração. Aqui nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que tem basicamente a mesma tradução dos pronomes retos. O que a gente tem que entender é que esses aqui são usados sempre antes de verbos e esse aqui sempre depois de uma preposição ou de um verbo, geralmente de um verbo. Nós temos os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos que servem para dar posse a alguém de alguma coisa, tá? Esses aqui, que são os adjetivos possessivos, são usados sempre antes de um substantivo, e esse aqui serve para você substituir tanto o adjetivo quanto o substantivo. E por fim, aqui os pronomes reflexivos e enfáticos, que a gente trabalhou as funções de cada um deles. Aquela função reflexiva, função enfática e função idiomática. Eu disse para vocês que quando esses pronomes eles vêm depois de um verbo, tem a função reflexiva, antes do verbo ele tem a função enfática e quando ele vem lá no final, após a preposição by, tem a função idiomática, tá? Nós não trabalhamos os recíprocos, São os pronomes. Pois bem, tudo que a gente viu aí, agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é aprendermos um pouco, revermos um pouco sobre as estratégias de leitura. Vamos lá. Pois bem, estratégias de leitura. Veja esse painelzão aí todo, onde a gente tem tudo que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Vamos lá. Vamos para o scheme. Ora, se eu, por exemplo, pego esse material aqui, por exemplo, eu pego esse material da Eleva e eu já sei que dentro desse material eu vou buscar algo relacionado ao Enem, ou a qualquer outra parte desse material. Aí eu vou fazendo o que a gente chama muito de folhear. Vou folheando aqui as páginas em busca de uma informação que eu quero. Opa, encontrei aqui sobre o simulado, Aí o que é que eu já fiz aqui? A técnica do scheme, que é uma leitura rápida que eu tenho do texto, para que eu a partir daí comece a fazer inferências. Vamos observar. Aqui nós vamos fazer o papel dessa águia. Ela está sobrevoando, observando em busca da sua presa, Vamos observando aqui a definição do que seja o scheme. Muito bem, então na aula de hoje nós trabalharemos as estratégias de leitura. Como vocês podem observar nesse painel, todo ele será visto na aula de hoje, tá bom? Então vamos começar com a primeira técnica ou estratégia de leitura, que é o scheme. O que seria o scheme? Seria uma leitura rápida que você faz de um determinado texto em busca de alguma informação. Se você vai numa lista telefônica buscar o telefone de alguém, então ali você já vai em busca de uma informação mais rápida. Vamos ver a definição aqui, que o scheme ele consiste em observar o texto rapidamente apenas para detectar o assunto geral do mesmo, sem se preocupar com detalhes. Para tanto, é necessário observar o layout do texto, verificar o título, subtítulo,
as palavras cognatas, né? Geralmente a primeira ou segunda linha do texto, para que vocês comecem a fazer inferência, tá bom? Então, vamos para o scanning. O que seria o scanning? O scanning já seria uma leitura mais minuciosa desse texto. Aí sim, aqui é em busca da informação que você vai atrás para poder responder alguma alternativa relacionada a ele, que é você observar os mínimos detalhes. Muito bem, como nós observamos, apareceram ali as informações do que a gente tem do skim e do scanning, que é aquela leitura rápida que a gente vai ter do determinado assunto, para que a gente comece a fazer inferências, e o scanning, né, que é a leitura mais detalhada de um texto em busca de informações mais específicas, né, tipo que a gente observou aí no vídeo. Eles foram dentro da célula buscar mais informações. Cognatos. O que seriam esses cognatos? Vamos observar o detalhe do que sejam isso. Alguns autores chamam de palavras transparentes, outros de cognatos verdadeiros, que são aquelas palavras que são parecidas com a ortografia da língua portuguesa e o mesmo significado, né? Que a gente já trabalhou isso em sala de aula. Vamos ver esses exemplos aqui. Nós temos computation, television, radio, music, human, office e connect. Observem que cada uma delas, por serem cognatas verdadeiras, tem a grafia e os significados semelhantes ao português. Então, isso facilita muito na hora da compreensão de um texto. Principalmente os textos mais voltados a textos científicos, aparece bastante esse número de cognatos. Vejam aí como ficaria mais fácil vocês identificar através dos cognatos a tradução de várias palavras, né? Process, mediocre, influence, language, e assim sucessivamente você encontra num painel vários cognatos fáceis de vocês traduzirem sem a necessidade de um dicionário para isso, tá bom? Mas muito cuidado com os falsos cognatos, que são aquelas palavras que levam você ao erro, né? Tipo aí o que a gente está observando. Eles viram lá o nomezinho push, e qual é a primeira impressão? É puxar. Então ele tentou puxar, mas na realidade é empurrar. Vejamos essa outra tabelinha aqui. A gente encontra aí, ó, um monte de palavras cognatas que a gente pensa que são palavras que têm um significado semelhante. Vamos observar aqui, ó. Geralmente quando você vê a palavra pretend, você pensa que é pretender. Actually, você pensa que é atualmente. Sensible, aí você pensa que é sensível. E morose, você pensa que é moroso. Mas na realidade, eles levam você a um erro se você não prestar atenção para o contexto, porque pretend significa fingir, actually, realmente, sensible, sensato, e morose, mal-humorado. Tá vendo? É dentro do contexto que você vai identificar a real tradução dessa palavra. Palavras repetidas. O que seriam essas palavras repetidas? Se você tem dentro de um texto várias palavras, né, que o autor colocou ali propositalmente para que você pudesse observar do que o texto fala, né, ficaria mais fácil de você saber, esse texto aqui fala sobre determinado assunto. Tá? Se você vê a palavra love, por exemplo, dentro de um texto repetida várias vezes, você já começa a fazer um prediction, né? Uma predição, uma adivinhação. Esse texto aqui deve falar de amor, que a palavra love está várias vezes sendo repetidas ali, tá bom? Então vamos observar que essas repeated words, né, não podem ser confundidas com pronomes, né, tipo esse que a gente viu aqui, pronome pessoal do caso reto, oblíquo, tal, que vem no texto, porque isso aí não vai ter muita relevância à tradução, o significado do texto, né, porque eles são pronomes, conjunções que aparecem normalmente dentro desse texto, tá bom?
Agora, palavras tipo essa daí, ó, dessas que aparecem, né, repetida algumas vezes, você já começa a fazer inferência, principalmente essas que relacionadas aqui, ó, ao negócio, a emprego, tá, economia, então você, opa, já são relevantes para que eu comece a saber do que é que se trata esse texto, tá bom? Agora vamos às informações não verbais. Isso aparece demais em textos em língua mãe e em língua inglesa, né? Vamos observar alguns deles aqui, né? Tipo tabelas, gráficos, figuras, mapas, símbolos, tudo isso é relevante para que você comece a entender um texto. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui você observa, aí se alguém pergunta, qual é a língua mais usada na internet? Rapidamente você consegue identificá-la, né? Tá lá, os Estados Unidos, tá? E o Reino Unido ali, ó, tá? E assim você consegue chegar à resposta bem mais rápida. Vamos observar esse outro gráficozinho aqui, ó, já está identificando, tá separadamente acolá, 38%, 39%. Com isso aí vai ficar muito mais fácil de você compreender e diferenciar um do outro. Ó, tem esse outro tipo de pizzazinha aqui, onde ele quer saber, né, ali ó, informando que os usuários de internet no mundo, né, distribuído em todas as regiões do planeta. Isso foi um dado de 2012, tá? Ali os usuários têm mais aonde? Na Ásia, né? Porcentagem maior. E assim nós observamos que existem várias maneiras de facilitar a compreensão de textos quando você está fazendo a interpretação dele, tá bom? Vamos continuando aqui para que a gente possa entendermos que várias informações que foram colocadas aqui vai facilitar mais ainda a sua compreensão. Inferência contextual, que são umas predictions, são as predições que você vai, ou adivinhações, tá? Muitas vezes você pega um texto, aí o título tá lá, AIDS, né? AIDS. Aí você começa a fazer pressão. O que é que eu sei sobre AIDS? O que foi que eu já estudei sobre isso? Na escola, os professores já conversaram, já falaram sobre isso, etc, etc. Então você já mergulha nesse texto com mais facilidade, porque você tem um conhecimento melhor sobre esse texto, tá? Muito bem, então a prediction, que é a predição, fica muito mais fácil de você compreender o texto. Vamos observar esse texto aqui. Então, ó, tem uma imagem aqui, né, mostrando o rapaz fumando, né? Aí dividindo aí todas as partes do corpo em que esse cigarro aí está afetando, né? Pulmão, coração, cérebro, etc. Então, o que é que a gente vai ver aqui no texto? Que fica muito mais fácil quando você já começa utilizando as técnicas que a gente trabalhou no início, de scanning, de skim, observando o texto, tá lá, várias palavras cognatas, como você pode observar, ó, produtos, né, material, você vai descendo o olho rapidinho no texto, psicoativo, ingredientes, nicotina, excessivamente. Então assim você já diminuiu a sua dificuldade do texto, beleza? Aí a gente vai observando que dessa maneira aí, você utilizando a gramática que você estudou, você vai vendo lá que tem o sujeito na frase, tem o verbo, e assim vai ficar muito mais fácil de você compreender esse texto. Aí nós observamos que, além do background knowledge, que é o conhecimento prévio que você já tem, então é necessário nós conhecermos a semântica, conhecimento linguístico e não linguístico desse texto, vai facilitar mais ainda a sua compreensão. Muito bem, gente. Então, nós observamos durante a nossa aula de hoje
um pequeno review, né, do que a gente estudou durante todo o primeiro semestre no volume 1, né, que foram os pronomes, né, para a nossa primeira avaliação, e depois nós passamos aqui algumas informações sobre as estratégias de leitura. Eu espero que vocês tenham compreendido rapidamente o que eu quis dizer com essas estratégias de leitura. Do skim, que seria aquela leitura rápida, para que você comece a fazer inferências, o scanning, que é uma leitura mais detalhada do texto, em busca das informações. E lembrando, quando vocês forem responder questões em inglês, principalmente do Enem, vocês devem ler o enunciado primeiro, porque ele vem em português, né? E não olhem as alternativas, A, B, C, D e E, ainda não, é só o enunciado, aí você parte para o texto em busca das informações. Não adianta você pegar e sair lendo, palavra por palavra, linha por linha do texto, que aí você não vai ter um resultado, você vai logo em busca diretamente, que você não vai responder lá só a prova de inglês, tá? Tem várias outras, então você lê o enunciado, o que é que está falando lá, e você vai direto no texto, tá bom? Se eu estou em busca, por exemplo, em que ano Abraham Lincoln assinou a promulgação e o término da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, você vai buscar uma data, vai lá diretamente e pega essa informação, tá bom? Muito atento para as palavras cognatas, as verdadeiras, as falsas, né, que ajuda muito. Faça algumas predições do que é que esse texto está falando, e assim você vai ter um ótimo resultado. Então eu espero que vocês tenham entendido e que posteriormente a gente vai trabalhando mais detalhadamente cada uma dessas estratégias dentro dos textos para facilitar a nossa compreensão. Então, lá dentro do texto você vai trabalhar a gramática contextualizada e ela, assim, separadamente, como a gente já está vendo aqui, tá? Agradeço vocês terem ficado até agora, tá bom? E bye bye, see you later.